Além do Pintado, a Ponte apresentou hoje João Brigatti. O Tigrão, de passagem na pergunta para o Pintado, já citou: João Brigatti será o coordenador de futebol. Essa função não existia. Até aqui, na gestão Marco Eberlin, ele vinha acumulando funções, né? Mas agora a Ponte terá o coordenador. João Brigatti, que já começou uma carreira, ele tinha encerrado a carreira de treinador e no Sertãozinho desenvolveu uma função parecida com essa. E aí uma opinião sobre João Brigatti, que está chegando também junto com o Pintado. Lembrado ontem, inclusive, na Rádio Bandeirantes, pelo próprio Tigrão, e eu não me lembrava disso, que ele tinha encerrado e começado uma nova trajetória na vida, que é trabalhar fora das quatro linhas, trabalhar como gerente, como gestor, está se preparando ainda, é novo nessa função, mas existe uma coisa que para mim é essencial e muito determinante. Ele tem uma identificação gigantesca com a Ponte e se tem alguém que conhece a Ponte como ninguém é o João Brigatti. E ele foi jogador, foi auxiliar técnico, foi técnico e agora vem para ajudar na coordenação. Eu acho que ele pode colaborar muito, depende também, e a gente conhece como é que é o regime do Eberlin, se ele vai ter ou não a autonomia necessária. Espero que tenha, porque o João tem muita qualidade. Espero que dê certo, boa sorte, mas é um iniciante dentro desse novo desafio, mas eu acho que vale a aposta. E para você, Tigrão? Também eu acho que vale, sim. O João tem muito respeito, né? Tem muita identificação com o clube, com os torcedores que adoram o João pela história dele, de jogador, treinador, goleiro, né, dos bons da Ponte, jogou em seleção. Ó, foto do João Brigatti nesse time aí, ó. Jogou em seleção brasileira de base, ganhou título internacional pela CBF, pela seleção brasileira, depois parou, encerrou a carreira, virou treinador de goleiros, depois auxiliar técnico, depois treinador, e vem numa nova função. Aí o importante é o seguinte, que o João vai ser um elo, né? Um elo muito importante entre o elenco e a comissão técnica e a direção. E qual vai ser o tamanho da autonomia do João? O João é um cara, a exemplo do próprio presidente, e a gente o conhece há tantos anos. O João é um cara aqui de Campinas, né, ali da Vila Teixeira, de origens ponte-pretanas, origens familiares inclusive. E o João é o seguinte, ele também não tem muita papa na língua, e o João não tem vocação para ser vaquinha de presépio. Até porque ele é muito grande, né? O João é goleiro é tudo grandão. Então, tem que ter hierarquia, mas eu acho que o segredo da medição, da qualidade, da importância do trabalho do João nessa nova função na Ponte, passa por isso que eu vou dizer agora, um negócio chamado autonomia. Até onde o João vai poder chegar, até onde ele vai ter que dividir, porque a Ponte vinha com o presidente acumulando tudo, né? Desde a dispensa da cozinha, até saber se o disjuntor não estava com mau contato, até contratar jogadores, até fazer contato com o treinador, até renovar contrato, até tentar, foi de carro lá em Cornélio Procópio, salvo engano, o Moarama, buscar o Elvis num domingo, e foi lá e conversou. Então tudo isso é legal, mas não funciona. Para uma entidade do tamanho da Ponte, você tem que delegar e saber cobrar com respeito. Então, se o João tiver liberdade para trabalhar, puder emprestar toda a experiência que ele adquiriu no futebol, no sentido de contribuir com o grupo dentro de campo, com o treinador, e ser esse elo positivo entre o elenco de profissionais e a diretoria, ele vai ser muito útil e é um cara que traz boas energias, é um cara que ama o clube, ele nunca escondeu isso, e vai fazer tudo o que for possível para contribuir no sentido de que a Ponte faça um trabalho mais regular, menos turbulento do que vimos nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, a coletiva hoje foi uma coletiva grande, né? Falou o presidente Marco Eberlin, o Pintado, que foi apresentado, e também o João Brigatti. Nós separamos aqui alguns trechos. Nesse aqui, o Eberlin fala sobre a saída do Felipe Moreira e a chegada do Pintado. Tem que lembrar quem saiu daqui tinha minha confiança. Desejo sucesso e boa sorte ao Felipe. É um rapaz que eu confio muito, que estava desenvolvendo um trabalho razoável, mas que diante
alguns percalços, a gente achou melhor trocar. A intenção foi trazer um técnico tão bom quanto ele ou mais e com uma experiência grande nas duas divisões, tanto na Série A como na Série B. Por isso que nós escolhemos o nome do Pintado. Antes de falar do João, para que vocês saibam, também discuti o nome do Pintado com o João. E sobre o Pintado, comenta sobre a sua nova passagem pela Ponte Preta. Ele deu uma entrevista ao vivo agora há pouco, mas separamos esse trecho aqui da coletiva para você acompanhar. Muito mais maduro, né? Mais sofrido, com certeza, isso a imagem mostra, né? Mas é parte da profissão, não tem como ser diferente. Eu aprendi muita coisa no futebol, algumas coisas que eu vivi como atleta hoje já não existem mais, e a gente tem que deixar isso de lado. É muito importante que a gente esteja hoje olhando o atleta como realmente ele é, e é o mais importante, né? Dentro do jogo, o mais importante é o atleta. Ninguém vem no estádio para ver o treinador, todo mundo vem para ver o jogador, e por isso a gente tem que cuidar muito bem e exigir diariamente desse atleta profissional, de um clube que tem uma exigência, porque é um clube que tem história, que tem a camisa pesada, que tem uma torcida que quer a vitória. A torcida da Ponte não quer outro resultado. Então a torcida vai encontrar aqui um Pintado com sangue no olho, né, como a gente diz, buscando vitórias. E também teve uma resposta, né? Foi perguntado sobre o Casares. A Ponte está tentando aí a contratação do Casares, aquele mesmo, o veterano, passou pelo Corinthians, vários clubes, e o Pintado respondeu. Foram as últimas informações do Casares, né? O que a gente sabe do Casares é o que a gente está vendo aí. Um jogador que teve um bom momento e que, né, a gente precisa avaliar bem se é necessário, se é o que a gente precisa. Uma opinião de vocês sobre o Casares. Ele estava na Argentina, né, no Independente, mas está sem clube. Não tem tido intensidade, tem tido problema nessa parte física, de dedicação, tem machucado um pouco. Eu acho que custa muito caro. Eu desconheço o negócio. Pelas informações extraoficiais, não é barato e é uma aposta que eu não faria, Batista. E para você, Tigrão, Juan Casares. Eu também não traria, não, Batista. Não traria porque faz tempo. Só para corrigir, ele tem 31 anos. 31, não, a idade tranquila, a idade boa, jovem ainda. Mas o grande momento do Casares foi no Atlético Mineiro, né? A gente está vendo aí, inclusive, lance dele no Atlético Mineiro. Ó. Teve atuações memoráveis, ele é um meia ofensivo, faz gols, dá boas assistências, tem técnica, ele sabe jogar futebol. Mas nós conhecemos os últimos trabalhos, eu não quero vir aqui falar de trabalho extracampo, avaliar o que eu vi dentro de campo. E ele foi para o Corinthians, saído do Atlético, cercado de uma imensa expectativa, e não conseguiu jogar. E não conseguiu jogar por quê? Porque desaprendeu? Não, é o caso do Luan, que o Corinthians trouxe a peso de ouro lá do Grêmio. Não tem intensidade mais, não aguenta. O Luan é muito mais jovem, né? Mas tem 26 anos. E o Casares, 31, eu não consigo ver o Casares, apesar da técnica que ele tem, isso é indiscutível, ele aguentando essa pauleira que é a tal da Série B. E não vamos nos esquecer que a Ponte acabou de trazer 2 jogadores aí que chegaram fora de forma. Né? Chegaram fora de forma. Né? Principalmente o caso do André. O André não está conseguindo andar. O André não está conseguindo disputar uma bola, saindo 3 metros na frente do marcador, o marcador chega e leva a bola. Agora, a Ponte precisa de soluções para ontem. A Ponte precisa de soluções para estrear contra o Vitória e resolver o jogo. Vem aí o líder do campeonato, que ganhou ontem da Chapecoense 1-0, gol do Léo Gamalho aos 42 minutos do segundo tempo, jogo duro, com um público gigantesco lá no Barradão. Aliás, Batista nem sabia, o Léo Gamalho vinha fazendo um tratamento contra o câncer, ficou afastado do futebol, voltou e ontem se emocionou muito, fez um golaço de cabeça, uma bola viajada, e ele subiu muito contra um marcador mais alto que ele, de 1,94 m, ganhou e botou na rede, aí se emocionou, não é para menos. Esse é o time que a Ponte vai pegar aqui. Então precisa chegar jogador que faça 2 treinos, professor, pode botar que eu estou inteiro, vou voar, vou para cima, estou com intensidade. Agora, trazer jogador para entrar em forma na 37ª rodada, com a Ponte ali, sei lá onde, em termos de classificação, não adianta. Por isso eu não traria.